Oi, gente, tudo bem? Que saudade! Fazia tempo que a gente não passava por aqui, mas agora a gente vai ter vídeo toda semana no canal e a gente tá com um projeto novo. Um projeto sobre conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento humano. Eu sou apaixonada por essa área, então eu tenho estudado há algum tempo e a gente vai começar com um vídeo falando sobre temperamentos. Você conhece o seu temperamento? Gosta do seu temperamento? Acha que deveria ter outro? Gostaria de mudar, de se adaptar, de se lapidar? Então vai ser aqui que você vai aprender a lidar com o seu comportamento, com o seu temperamento e trazer o seu temperamento a seu favor. A gente vai falar agora, nesse primeiro episódio, sobre os temperamentos de Jesus. Será que Jesus era colérico? Um homem, um líder nato, um homem forte, quente, explosivo? Ou será que ele era um sanguíneo? Um festeiro que gosta de estar com as pessoas? Ou um melancólico que gostava mais de um tempo sozinho, mais reclamão? Ou talvez um fleumático, aquele que demora para tomar uma atitude, que é frio? O que você acha? Eu acho que Jesus tinha vários temperamentos. E você? Então deixa aqui nos comentários aqui, fala pra mim qual é o seu temperamento e qual é o seu palpite do temperamento de Jesus. A palavra de Deus diz que nós fomos criados e feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, significa que Deus tem temperamentos. E Jesus fazia parte quando ele nos criou, ele estava lá desde o início, né? O verbo se fez carne. E aí, então, Jesus tem os temperamentos também. E se a gente olhar aquele Jesus que o dia que chegou lá no templo, viu os cambistas vendendo, fazendo do templo uma bagunça, o que ele fez? Pegou chicote, meteu o pé na porta, derrubou as barracas e falou: aqui ninguém faz do templo do meu pai um lugar, um covil de salteadores. Jesus ficou bravo, Jesus foi colérico, um colérico ali assim, sem sombras de dúvida. Ele meteu o pé na porta, ele foi um líder nato. Quantas pessoas Jesus desenvolveu? Ele escolheu 12 e esses 12 mudaram o mundo. Então Jesus era um líder nato. Então a gente pode dizer que Jesus era um colérico? O que você acha? Eu, quando olho para Jesus, eu imagino aquele líder que sabe o ponto exato onde trabalhar com cada liderado. Mas eu olho para Jesus também e eu vejo um sanguíneo. Naquele episódio que Jesus estava com Pedro, que Pedro fala para Jesus: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, né? Quando Jesus explica que ele precisa morrer, ressuscitar e tal. O que Pedro fala para ele? Não, Senhor, não será necessário isso. Não fale assim do Senhor, né? Ele queria que Jesus tivesse dó dele mesmo, né? Que ele mudasse as coisas, trouxesse para uma natureza mais tranquila, para algo mais alegre, mais feliz. Só que Jesus, ele tinha um propósito. E o que Jesus fala para Pedro? Ele nem espera Pedro terminar de falar e ele fala assim: para trás de mim, Satanás. Então você imagina Pedro, que já era um sanguíneo, tá ali com outro sanguíneo, porque ele nem sequer esperou Pedro terminar de falar. E ele teve uma reação abrupta, quente, rápida. E muitas vezes, né, quando a gente olha isso, fala assim: nossa, imagina Jesus me chamar de Satanás, falar pra mim: pra trás de mim, Satanás. Eu, como uma sanguínea, não sei o que esperar. Mas eu olharia e veria um Jesus sanguíneo. E eu gosto da ideia de ter um Jesus sanguíneo. Não é? Ai, sanguíneo é alegre. Jesus, o primeiro milagre dele foi o quê? Transformar água em vinho. Por quê? Porque era um casamento, era uma festa. Então eu aposto também num Jesus sanguíneo. Ou será que a gente tem aí um Jesus melancólico? Será que a gente tem um Jesus melancólico? Mas ali em João 3:16 e 17 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não viesse a morrer. E aí a gente vê ali um Jesus obediente, um Jesus tranquilo, um Jesus que reclamou sim dos irmãos. Quando ele pediu para os 3 apóstolos orarem por ele, ele voltou, eles estavam dormindo, eles não oraram. Né? Quando ele estava ali na cruz, ele: pai, por que me abandonaste?
diante da dor, ele se sentiu sozinho, ele fala assim, o Filho de Deus não tem nem aonde encostar a cabeça. Será que a gente tem aí um Jesus melancólico? Um Jesus mais na dele, mais tranquilo, mas um Jesus também mais frio, mais quieto? Não sei. Acho diferente pensar que nós temos um Jesus melancólico, mas sabe o que isso nos mostra, gente? Que não existe temperamento nem bom nem ruim. Se a gente consegue ver todos esses temperamentos dentro de Jesus, dentro das características de Jesus, é que existem bons temperamentos, todos são bons temperamentos. Então eu prefiro olhar com este olhar. E você? Será que Jesus era um fleumático? Ali quando aquela mulher é pega em adultério, né? E os homens chegam para condená-la, né? E acusando ela, e eles chegam para Jesus, né? Querendo colocar Jesus numa dividida, né? Querendo pegar Jesus. Esta mulher foi pega em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. E o que o senhor acha? E ali a palavra de Deus diz que ele estava escrevendo na areia e que ele nem levantou os olhos. E ele fala, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, porque tinha uma lei sobre isso. E aí todos vão embora. E ele pergunta para a mulher, cadê os seus acusadores? Ela fala, foram embora. E ele fala assim, também não te condeno. Vai e não peques mais. E aí a gente vê aqui um Jesus muito fleumático. Um Jesus que leva tempo para lidar com aquela pessoa. E esse Jesus fleumático, ele cuida, ele trata com amor, ele demora para ter uma atitude. E ali ele realmente traz aquela mulher para perto, ele reflete, mas com uma certa distância também, que é muito fleumático. Então o que a gente pode aprender com isso? Que nós realmente fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Que Jesus, ele tem todos os temperamentos, ele viveu todos os temperamentos. Por quê? Porque nós precisávamos aprender isso. Eu brinco, mas é de verdade. A Bíblia, ela é um livro de relacionamentos, onde a gente aprende a entender cada tipo de pessoa. E a gente precisa aprender a isso. Então o meu temperamento sanguíneo, ele pode ser lapidado conforme a palavra de Deus. O seu temperamento, se for colérico, fleumático, pode ser mudado. Ninguém vai mudar a nossa característica, né? O que nós somos criados. Lá em Salmo 139 fala que o Senhor nos criou de maneira extraordinária. Então nós já somos extraordinários. O que nós precisamos? Lapidar as nossas fraquezas, as nossas necessidades. E a gente tá aqui para isso, para aprender junto. Então eu deixo esse convite para você, para a gente aprender os nossos temperamentos à base da Bíblia. Então, gente, se você tá gostando, já segue a gente, já se inscreve no canal, deixa o sininho, compartilha, porque aqui a gente vai ter muito conteúdo bacana, conteúdo que vai fazer a gente crescer, e eu preciso da sua ajuda. Então compartilha, manda, faz assim, manda para pelo menos 5 amigos. Falando sobre os temperamentos, não, manda para 4, manda para cada temperamento.